E aí, pessoal, o Grêmio joga hoje. Hoje é dia de Grêmio Brasiliense, decisão pela Copa do Brasil, tem que avançar. É jogo e dia também de transição e as escalações vão dar o que falar. Vocês podem apostar, a gente tem muita coisa para contar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não sem antes, na descrição desse vídeo você tem o link lá da OneXBet e é só colocar o Cidade Dias na OneXBet, mandar um e-mail para o cesarcidadedias@gmail.com e concorrer a essa camisa tricolor aí até o final do mês. Um oferecimento da OneXBet que está de volta a este espaço. Gente, vamos lá. O Grêmio joga hoje 15h30 com o Brasiliense pela Copa do Brasil, venceu o jogo de ida por 2-0. Até aí, tudo certo. A transição do Grêmio joga às 15 horas, um pouco antes, contra o Fluminense na estreia do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Thiago Nunes no comando da equipe principal, Thiago Gomes no comando da equipe de transição. Por que eu estou fazendo uma relação? Porque as escalações que foram divulgadas ou que foram indicadas, porque a divulgação sai perto do jogo, mas que foram indicadas, dão conta de algumas contradições. E curiosamente até o time de transição recebe essas contradições. E vocês vão entender por quê. O time divulgado para jogar a partida contra o Brasiliense tem os seguintes nomes: Paulo Vitor, Wanderson, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Thiago Santos, Lucas Silva, Jean-Pierre, Jonathan Robert, Léo Chu e Ricardinho. Tá? Lembrando que Ferreira, Rafinha e Diego Souza viajaram para jogar em Brasília. Então nós temos 3 titulares que estão no banco em razão do retorno, é uma parte muito mais física. Acho que devem ganhar alguns minutos, lembrando que tem o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense aqui. A grande questão que merece algum tipo de análise aqui é a escalação do Lucas Silva, que para muitos não deveria ser a opção ali, lembrando que Fernando Henrique está no banco, que Bobson está no banco, mas fez a opção por Lucas Silva. O Darlan está com Covid, ainda está recuperando, e o Matheus Henrique está fora. Tem o Michael também, mas a opção foi por Lucas Silva. Essa é uma questão que já começa a gerar algum tipo de desconforto e descontentamento com relação ao treinador do Grêmio. Mas, enquanto os resultados estiverem indo e o time estiver evoluindo, nós vamos estar aqui elogiando também, porque futebol também é o resultado do trabalho. Então, se tiver o time rendendo, eu não tenho dúvida de que a gente tem que discutir. Mas essa é, sem dúvida, a primeira questão do torcedor incomodado com isso, porque sabe do potencial dos meninos e sabe que neste momento poderia ter. Outra dúvida, outra questão diz respeito a Paulo Vitor, que a gente já explicou aqui. O Paulo Vitor ganhou mais uma oportunidade, o Grêmio viu no mercado que não tinha motivo para sair contratando, e Paulo Vitor acaba sendo uma opção. Hoje ele parece ser ou o segundo ou o terceiro goleiro. O Chapecó, o Breno está na seleção, o Chapecó está também se recuperando de Covid, e o outro é o Adriel, menino, que inclusive esteve no campo lá no jogo contra o Santa Cruz no último domingo. Mas, em princípio, me parece que é Breno e Paulo Vitor. Pelo menos é isso que indicam essas informações. E aí a gente vai para o time da transição. A transição que ainda não criou uma relação muito próxima com o profissional, ainda existe essa figura do Thiago Gomes dentro, não conseguiu ser feito em razão até da quantidade de viagens, enfim, a integração ainda não conseguiu ser definitiva, mas hoje a transição recebe um jogador do profissional. No caso, 2, mas um especialmente. Olha a escalação do time da transição que pega o Fluminense às 15 horas. Felipe, o goleiro, a quem eu vou montar um conteúdo só para ele, porque ele merece, tá? Eu tô buscando informações e cada vez que eu falo com uma pessoa diferente, todos se encantam com o que está acontecendo com esse menino lá na base do Grêmio. Então, Felipe, o goleiro, Tomás Luciano é o lateral direito, Heitor, que estava no profissional, desceu para jogar, Calegari e
quem é o lateral esquerdo da transição hoje contra o Fluminense? Guilherme Guedes. Segundo, depois eu vou completar a escalação aqui, mas segundo as fontes que me passaram, aquela questão física pesou, tá? E o Guilherme Guedes, então, vai para a transição e vai fazer os jogos para recuperar um nível físico melhor. Essa é a questão. Se ele resolver melhorar, se ele melhorar fisicamente, bom, aí ele vai ter oportunidade profissional. Se não, ele não farda. É isso que tá. Hoje ele é o terceiro da linha hierárquica pela linha da análise da comissão técnica e principalmente, ele é o terceiro porque fisicamente ele não tá no mesmo nível. E futebol é físico, cara. Então, essa é uma questão que passa muito pelo próprio Guilherme Guedes. Essa é uma avaliação interna que ele precisa superar. Ele precisa superar. Então o time teria Felipe, Tomás Luciano, Heitor Calegari e Guedes, como eu relatei. Olha só o meio campo, tá? O Varela, que essa semana teve o seu contrato renovado, o Sarará, o Bitelo e o Emerson. O Emerson já numa das extremas. O Vini Paulista, que jogou também no profissional naquele jogo da Sul-Americana e é tido em altíssima conta. E na frente, o Rildo, tá? A quem eu dedico também minutos especiais aqui. Ele vive, como eu disse num vídeo anterior, o melhor momento dele com a camisa do Grêmio. Esses meninos fizeram tudo para botar fora. Tudo para botar fora. Mas ele tá se recuperando, ganhando confiança. Vocês podem apostar que logo, logo o Rildo vai estar nessa linha de Jonathan Robert, de Léo Chu, de Ricardinho, como opção no time de cima. Aí vai ter gente que vai, pô César, o Elias não está relacionado nenhum nem outro. O Elias está na fisioterapia, se recuperando daquela torção de tornozelo. Tá? Não precisou fazer cirurgia, não tem nada demais, mas o Elias está se recuperando, a gente acredita aí que possa ver torcer por ele aqui o mais rápido possível. Mas nesse momento ele está lá, o Grêmio está muito atento a ele e está fazendo todo o tratamento, por isso ele não está aqui. Portanto, por que eu criei essa conexão das duas escalações? Porque cada vez mais a gente vai ter que juntar os dois times. Cada vez mais. Essa relação aqui que o Grêmio montou vai estar, olha aqui, ó. Jonathan Robert, Léo Chu e Ricardinho até ontem estavam jogando a transição. Até ontem. Wanderson até ontem estava jogando a transição. E essa integração cada vez mais vai precisar acontecer. E se a gente tiver uma ideia clara de conexão entre as duas equipes, a gente vai conseguir fazer também um pouco mais. Então hoje não vai dar para ver os dois jogos que é ao mesmo tempo, mas eu vou gravar um e eu vou comentar aqui na Rádio Bandeirantes o jogo do Grêmio contra o Brasiliense e vou gravar o jogo da transição para depois poder ver atentamente jogadores que eu considero muito importantes e que logo vão estar brilhando lá. O Heitor, o Gui Guedes, o goleiro Felipe, o Rildo e esses outros meninos do meio campo aqui que a gente precisa olhar. O Grêmio precisa tentar compreender essas críticas, analisar essas críticas, para a partir daí evoluir nos pontos que precisa evoluir. Mas acho que hoje é um dia interessante e importante da gente também entender a necessidade de classificar. O Grêmio precisa classificar. Depois de classificar, bom, aí a gente pode fazer aqui a crítica aqui e ali e esperar qualquer coisa. Hoje não interessa como, interessa só quanto. E o Grêmio tem que sair classificado de lá, é fundamental para o Grêmio isso. É um jogo que em princípio não oferece maiores problemas, mas a gente sabe que Copa do Brasil é perigoso, nós estamos vendo aí o Palmeiras foi eliminado, nós estamos vendo equipes com muita dificuldade, o Cruzeiro foi eliminado, o Cruzeiro está vivendo outra realidade, mas foi eliminado também, os times enfrentam problemas e dificuldades nessa competição. E a gente precisa estar muito atento, muito concentrado num jogo como o de hoje, concentradíssimo num jogo como o de hoje, para não sair tomando um gol, por exemplo, e complicar a vida. O Grêmio tem que sair brigando, lutando para fazer um gol e sair classificado, porque e aí depois vai para o sorteio e vão ver o que vem na frente, lembrando que aí vão faltar poucos clubes já e o buraco vai ser muito mais embaixo, muito mais difícil. A Copa do Brasil ontem já fez uma grande vítima, que foi o Palmeiras. E espero que hoje o Grêmio saia classificado. Depois vamos dar uma olhadinha no Inter, mas
sinceramente, nesse momento a preocupação é só com o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.